Então vamos iniciar a nossa live. Pessoal, sejam bem-vindos à nossa live Verdejando com a Vital. Hoje o tema a gente irá abordar sobre cactos e suculentas, né? Sobre os cuidados, né, que nós temos que ter com as nossas plantinhas, cactos e suculentas. E também vamos falar um pouquinho também sobre adubação, né? Que é o que ideia. Seja bem-vindo, meu querido. A live é nossa. Boa noite. E nossa, então vamos comentar um pouquinho sobre as plantas, né? Sobre o cuidado também ambiente, né? Isso será o nosso primeiro tema da live também, ambiente. Primeiramente eu quero pedir desculpas para vocês também por um pouquinho da demora, né? Hoje nós tivemos um pouquinho de atraso, mas vamos retomar nossa live, né? E sobre a nossa convidada Renata, infelizmente ela não pôde participar, né? Por questões pessoais, mas uma próxima oportunidade ela irá participar de uma live conosco, né? E quero também interagir com vocês, também bater um papinho com vocês sobre todos os cuidados que nós temos que ter com suculentas, principalmente nesse ambiente, né? Nesse período que nós estamos passando, né? Agora entramos no outono, daqui a pouquinho vai vir o inverno também, né? Muita gente pergunta pra gente sobre ambiente, lugar, né? No caso das suculentas, elas precisam ter um pouco mais de luminosidade, né? Para elas conseguirem ter um desenvolvimento bacana. Adubação, claro, constantemente, né? Mas daqui a pouco eu vou entrar no tema da adubação com os produtos, né? Suculentas aqui da Vital, como vocês podem estar vendo, né? Aqui nós temos alguns tipos de plantas, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Nós temos aqui a nossa orelha do Mickey, né? Essa aqui é uma planta muito comum que vocês encontram aí nas casas, né, nos gardens para venda, né? Aí nós temos também esse tipo de cacto aqui também que é muito comum, né? E vocês encontrarem nas casas aí né, de todo mundo, né? De boa parte das pessoas, e nos gardens também é muito fácil de encontrar, né? Esse tipo de cacto. Aqui também nós temos uma suculentinha aqui bem bonitinha, né? Que é a Jade, né? Tá vendo como ela é bem brilhosa? Já já a gente vai falar um pouquinho também sobre dela, né? Sobre adubação também. Aqui nós temos mais um tipo de suculenta, né? Que ela tem uma coloração bem interessante também, né? Uma coloração verde mais claro. É uma planta também que precisa de pouca água, principalmente nesse período. Tudo bem, pessoal? Se vocês quiserem também colocar algumas perguntas, fiquem à vontade, tá? Podem colocar aqui para a gente interagir aqui na live todo mundo junto, ok? Pessoal, sobre substrato, que muita gente pergunta pra gente, né? Existem muitos substratos que vendem nos gardens, né? Do Brasil, não vou dizer tão somente de São Paulo, né? Ele tem que ser uma estrutura porosa, né? Justamente para poder facilitar também o processo de drenagem de água, né? Inclusive a gente vai até comentar um pouco sobre irrigação, né? Que é uma coisa... Daniela Riso Moraes, seja bem-vinda, tudo bem? Daniela Riso, seja bem-vinda, viu? Obrigado por ter enviado o convite aqui pra gente, tudo bem? Daniela Riso apareceu, né? Vamos continuar então, pessoal, falando aqui sobre, mais uma vez aqui sobre o ambiente, né? Primeiro vamos falar um pouquinho das suculentas, que muita gente pergunta pra gente sobre ambiente, né? Qual que seria o melhor ambiente? Pessoal, não existe uma regra, né? O que na verdade, o que predomina é assim, se você tem um ambiente na tua casa, isso falando de suculentas em geral, que tem... Vamos lá, a Daniela está entrando aqui ao vivo. Só um instantinho, pessoal. Bom, enquanto a Daniela ela quer participar aqui com a gente também. Daniela, seja bem-vinda. Ela está tendo um probleminha de conexão. Bom, vamos voltar a falar sobre o nosso tema aqui de ambiente, né? Que muita gente pergunta para a gente o que acontece.
o ambiente em relação as suculentas, ela tem que ter um ambiente com luminosidade. Então, em alguns momentos, a suculenta ela precisa ter um pouco de sol, né? E o que que acontece? De preferência, se a pessoa quiser colocar, por exemplo, num ambiente interno suculenta, desde que fique próximo da janela, porque assim ela tem uma quantidade de luminosidade maior para poder receber na suculenta, tudo bem? No caso do cactus, o cactus ele é uma planta, ele é uma planta mais rústica, né? Ele é uma planta que ele tem até mesmo um sistema de armazenamento de água, né, interno dentro dela. Então, por isso que ela suporta até mesmo ambientes mais, climas mais quentes, né? Ó, no caso desse cacto aqui, por exemplo. Por isso que a rega também ela tem que ser bem mais prolongada. Tudo bem, pessoal? Estão conseguindo visualizar? Joga uns coraçõezinhos aí para isso, para mostrar que vocês estão vendo aqui na câmera. Tudo bem, pessoal? Aê, bacana, legal. Todo mundo está conseguindo ver, né? Então, pessoal, são plantas que elas são fáceis de cuidar, né, na maioria dos casos, diferente de uma orquídea, diferente de um outro tipo de planta também que requer um cuidado até mais concentrado, né? Esse período agora que nós estamos vivendo, né, passando, esse clima, na verdade, Itanhaga Garden, seja bem-vinda, viu? O que que acontece? Isso aí é muito importante que vocês fiquem atentas também, porque é mais fácil você matar um cacto, por exemplo, uma suculenta por excesso de água do que por falta, né? Então, isso é uma coisa que é muito importante no caso da rega. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o período de rega, não existe uma regra, tá? Então, o que que acontece? Primeiro ponto, para vocês identificarem em relação à rega. Coloquem o dedo no substrato ou na terra, e se vocês perceberem que a terra está bem seca, é o melhor momento de irrigar, tá? Não encharcar a planta, que por muitas vezes ela acaba ficando com uma coloração até mesmo podre nas raízes por excesso de água, entendeu? Então lembrando, cactos e suculentas, elas precisam de pouca água para ter um desenvolvimento, diferente de uma samambaia, por exemplo, que precisa, né, de bastante água, ou de um outro tipo de planta que requer mais água. Tudo bem, pessoal? No caso do cacto, a mesma coisa, tá? Tudo bem que aqui fica mais difícil, né? Para vocês até mesmo colocarem o dedo, né? Por questão dos espinhos também, né? Então, nesse caso aqui seria mais o olhômetro. Então, o que que acontece no cacto? Períodos mais frios, uma vez a cada 15 dias, né? Períodos mais quentes, uma vez por semana, né? Ou até mesmo 2 vezes na semana, dependendo da necessidade, porque dependendo do ambiente ou do clima que vocês moram também, por exemplo, se for Rio de Janeiro é uma região muito quente, né? Então requer uma regra aí de pelo menos 2 vezes na semana, mas claro, varia muito também do ambiente que essa planta se encontra. Se é um ambiente muito seco, se é um ambiente úmido. Se for um ambiente úmido, né, requer uma regra um pouco menor. Se for um clima mais quente, né, com mais intensidade. Pelo menos aí a média aí 2 vezes na semana. Tudo bem, pessoal? No caso dessa suculenta aqui, por exemplo, fica até mais fácil para vocês identificarem. O que que vocês podem fazer? É muito fácil, gente. Aqui no caso, essa planta ela foi irrigada recentemente, né? Aqui no caso, vocês podem colocar o dedo, né? Aproximadamente aí uns 2 centímetros para poder ver. Se a terra estiver muito seca, é o momento de fazer a rega essa suculenta também. Tudo bem? Pessoal, se tiver alguma dúvida aí, fique à vontade, tá? Podem colocar aqui na live para a gente interagir aqui todo mundo junto, ok? Vaso. Muita gente pergunta para a gente, né, qual que é o vaso ideal, no caso, para suculentas, né? O que que a gente recomenda nesse caso aí? Geralmente um vaso de barro ou cerâmica, né, por exemplo, ele evita de superaquecer a planta, né?
e é um tipo de vaso também que ele é ótimo para poder fazer a drenagem da água, né? Então você faz o processo de rega normal, ele vai ter um escoamento perfeito, né? Não ficando alojado ali no substrato ou na terra, evitando assim o problema de apodrecer as plantas ou até mesmo matar, né, a sua suculenta ou o seu cacto. Tudo bem, pessoal? Eu quero também comentar com vocês também um pouquinho sobre adubação, né? Aqui no caso, lembrando que a nossa empresa, nós temos o produto fertilizante suculentas, esse produto amarelo aqui. Coloquem os coraçõezinhos, por favor, para ver se vocês realmente estão vendo. Ó, acho que está bem posicionado, né? Então, esse tipo de produto aqui, ele é um produto concentrado. Deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó. Todo mundo vendo, gente? Isso, bacana, pessoal, bacana. Então, ele é um produto concentrado, porém, tem que ser diluído em água, né? Como eu falei na live de ontem, a dosagem é a mesma dosagem dos outros produtos, que é o Plantas e Flores, o Orquídea, né? A mesma dosagem ele serve para esse produto também. Uma tampa para 4 litros, né? Metade para 2. E nessa marquinha de tampa aqui, pessoal, 1 litro de água. Então seria o quê? Seria 1 litro, 2 litros e 4 litros. Tudo bem? Ó, eu vou mostrar para vocês, esse aqui é um produto aberto, tá? No ponto de venda, geralmente, a gente manda pro lojista, né, pro cliente, ele é assim, ó, lacrado, tá? Então, o que que acontece? Muita gente compra o produto e tem dúvidas na hora de dosar. Então, nós temos um lacre de segurança que você tira, né, para evitar a violação do produto, até mesmo o vazamento também, né? Então, vou mostrar ele aqui aberto novamente. Ó, tudo bem? Então é só vocês tirarem a tampa, tira o lacre primeiramente, tire a tampa do produto, né? E aí vocês fazem a quantidade necessária para fazer o processo de mistura junto com a água para poder fertilizar os cactos ou suculentas de vocês, tudo bem? Lembrando, mais uma vez, dosagem, tá, pessoal? Que isso é uma coisa que perguntam muito pra gente. Na parte da frente da embalagem, mostra aqui perfeitamente, ó, uma tampa para 4 litros, meia tampa para 2 litros, tá? E no verso do produto, como tem letrinhas pequenas aqui, ó, mas quando vocês adquirirem o produto, vocês vão observar, o que que acontece? Eles vão estar explicando aqui de 7 a 10 ml do produto, que é praticamente esse tamanho aqui de tampa, né? Para 1 litro de água. Então, se de repente você tiver pouquinhas suculentas ou pouquinho cactos, 1 litro de água, né, seria o suficiente. Então, se por um acaso você tiver uma quantidade mediana de cactos ou suculentas, você pode estar utilizando metade da tampa. E se você tiver bastante, né, de repente você é um colecionador que está nos assistindo aqui de suculentas e cactos, né, então isso vai do olhômetro, né, então vai da quantidade que vocês têm. Aí você utiliza uma tampa para 4 litros de água, tá? Outra coisa que perguntam para a gente, Wellington, o que acontece quando sobra o produto já misturado? É igual uma vitamina quando vocês vão fazer na casa de vocês. Vocês colocam as frutas, colocam leite, colocam cereais, bate e o que acontece? Essa vitamina, ela tem um período, né, de nutrição, dependendo de 15 a 20 minutos, porém ela perde todas as proteínas. No caso, se sobrar o produto já diluído, ele tem que ser jogado fora, tá? Depois de 15 a 20 minutos. Porque tem muita gente que quer reaproveitar esse produto até por questão de economia. Isso aqui é um alimento, tá, gente? Isso aqui seria praticamente, igual eu comentei na live anterior, um arroz e feijão para planta, né? Um arroz e feijão para suculenta e cacto. Então, no caso, o ideal seria você utilizar a quantidade necessária e se sobrar, né, e você ter esse período aí de 15 a 20 minutos, que é um tempo mais do que suficiente para fazer a adubação do cacto suculenta, né? Em seguida você jogar fora esse restante de produto, tudo bem? E lembrando mais uma vez, ambiente, né, para esse produto, no caso, né?
local fresco e seco, né? Longe de contato com luz também, ambiente úmido, né? Então, deixando ele local fresco e seco, você vai ter produto aí durante um bom tempo para fazer a fertilização das suculentas e cactos também, tá bom? Lembrando que a gente vai fazer também uma adubação na prática aqui para vocês verem, né, como é que é feita a adubação. Que muita gente comenta com a gente que tem medo de adubar e até mesmo regar a suculenta com medo de morrer, né? Então, na verdade, gente, seguindo esse passo a passo que eu vou ensinar para vocês, não vai ter problema nenhum de vocês perderem aí as suculentas ou o cacto de vocês. Claro que o exagero de adubo e o exagero de água também constante pode prejudicar e até mesmo matar a sua planta. Tudo bem, pessoal? Comentem aí, façam os comentários aí, tá bom? Pra gente interagir com vocês aí na live. Quem tiver alguma dúvida sobre dosagem, é só postar nos comentários aí, tá, pessoal? Tudo bem? Aqui nós vamos falar um pouquinho também sobre adubo complementar, mas antes disso, antes de eu entrar no adubo complementar, depois que vocês prepararem a quantidade, aqui no caso nós fizemos a simulação aqui do produto, ó. Aqui no caso nós colocamos aqui em 1 litro de água, não sei se vocês estão percebendo aqui, ó. Deixa eu deixar o copo medidor aqui, ó, tem 1 litro de água. Aqui no caso seria praticamente essa quantidade aqui de tampa, né? Para poder fazer. Ok, teve uma pergunta aqui, teve uma internauta perguntando sobre as 11 horas. Infelizmente não serve, tá bom? Não serve para as 11 horas. E no caso aí, o que a gente indica? Para as 11 horas. Até para responder a sua pergunta, o Plantas e Flores. Obrigado, Sheila. É esse produto aqui, ó. Vou tirar essa dúvida da internauta. É a Silvana, né? Que perguntou. É esse produto aqui, tá, Silvana? Plantas e Flores, sacadas e varanda, tá bom? Então, esse produto aqui, ele tem uma formulação melhor para atender as suas 11 horas. Tudo bem? A mesma dosagem também, tá? A mesma dosagem que eu expliquei sobre os suculentas, é a mesma dosagem do Plantas e Flores também, tá? Nessa quantidade aqui que eu preparei, ó, 1 litro, né? 1 litro, 2 litros, 4 litros. Tudo bem? Outra pergunta também, que a nossa internauta colocou, de quanto em quanto tempo a adubação de suculentas. No caso, o período, não existe uma regra, tá, pessoal? Mas a média de tempo seria aí de 15 em 15 dias, tudo bem? Enquanto o Plantas e Flores, sacadas e varandas, você pode estar adubando uma vez por semana ou a cada 10 dias, os suculentas, ele é um pouco mais diferente. Por quê? São plantas, novamente falando, dos suculentas que requer menos água, porém precisa também de pouco adubo para ter um bom desenvolvimento. Tudo bem, pessoal? Quem tiver com alguma dúvida aí, fique à vontade em postar nos comentários, tudo bem? E solta o coraçãozinho aí para interagir na nossa live, tudo bem, pessoal? Ok, então? Ah, tá. Outra coisa também que perguntam muito pra gente, o nível de frequência. O nível de frequência na primavera e verão, claro, é um pouco maior, junto com a rega também, tá? E o período também de adubação no período de inverno é até mesmo um pouquinho mais prolongado, tá, pessoal? Lembrando que isso aí também tem que observar muito o clima de vocês. Se vocês moram num lugar mais quente, ou até mesmo no interior de São Paulo, aí sim o período é um pouco mais intensificado, né? Lembrando que isso não é uma regra. Agora, se vocês estão num ambiente mais frio, ou de repente vocês estão vendo essa live numa região sul, né? Uma região mais fria, então o período tem que ser um pouco mais prolongado. Tudo bem, pessoal? O que mais, pessoal? Suporte que deu um probleminha aqui, pessoal, desculpe. Se vocês tiverem com alguma dúvida também, é só vocês seguirem as instruções da embalagem, tá? Isso aí o fabricante nosso, né, da Vital, a gente deixa bem explicadinho também na embalagem do produto. Se tiver alguma dúvida, é só vocês darem uma lida também, tá, pessoal? Deixa eu entrar num tema aqui bem interessante, que é do gota a gota. E muita gente pergunta, qual que é a função do gota a gota na planta?
ela tem uma função fundamental também. Aqui nós temos o nosso gota a gota plantas verdes, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Silvana Barbosa, seja bem-vinda, Silvana, tudo bem? A pergunta que ela está fazendo é onde encontra aqui em Franca, tá? Entre em contato com a gente nas redes sociais. Tem o nosso canal no YouTube Vital Home Garden, tem o nosso site também, tá? www.vitalhomegarden, tudo junto, tá? .com.br, e lá tem a nossa equipe que vai te ajudar a localizar a loja mais próxima da sua residência, tudo bem? Vamos lá. Voltando aqui no assunto do gota a gota plantas verdes, ó. Vocês estão observando aqui, né? Soltem os coraçõezinhos aí, ó. Sinalizem pra gente aí que vocês estão vendo o produto, ó. Esse aqui é o produto adubação complementar. Voltando a falar um pouquinho sobre adubação, pessoal, que muita gente se perde. A adubação principal, que é o NPK, né? Como toda planta e toda flor necessita, do nitrogênio, fósforo, potássio. Essa aqui, no caso, é a nossa adubação complementar, né? Que são os micronutrientes, que eles são muito importantes também, tá? Para a nutrição da planta como um todo. Então, o que, que você vai fazer aqui? Vamos lá, antes de eu fazer a demonstração na prática desse produto, só responder aqui a pergunta do nosso internauta também, perguntando sobre Franca, né? Franca é uma região do interior de São Paulo que é um pouco mais quente, né? Você vai encontrar esses produtos na Sapucaia Garden, tudo bem? Então, respondido aqui para a nossa internauta. Vamos lá. Adubação complementar na prática. Eu vou fazer a demonstração desse produto aqui ao vivo para vocês. Muita gente pede, né? Pessoal, uma coisa que muita gente comenta com a gente também. Tá vendo essas pedrinhas aqui decorativas? Ó? Então, essas pedrinhas aqui, elas deixam até mesmo o cacto mais bonito, né? Mais alegre, né? Destaca bastante a cor esverdeada dele. Então, o que, que acontece? Nesse caso aqui, o que, que a gente recomenda? Abrir um buraquinho, né? Fazer um espacinho aqui, eu vou fazer na prática aqui para vocês. Nada muito trabalhoso, tá, pessoal? É só abrir aqui um buraquinho próximo aqui, ó, né? Do cacto. Aí o que, que vocês vão fazer? Vocês vão abrir a ampola igual eu fiz aqui, ó. Vocês vão praticamente torcer ou cortar com a tesoura, lembrando que essa ponta aqui não é um plástico, ele é tipo um EVA, ele é uma borrachinha. Ele é uma borrachinha dosadora, então ela vai praticamente fazer esse efeito aqui, jogando os micronutrientes gota a gota aqui na planta, tá? Então o que, que você vai fazer? Depois que você abrir o buraquinho aqui, ó, não sei se está todo mundo conseguindo ver. Aí vocês vão lá e colocam próximo do cacto. Então vocês vão apertando aqui, ó, apertando e procurando a melhor posição para deixar o produto na forma vertical, tá? Ele não pode ficar nem deitado para um lado nem para o outro. Então o certo desse produto é deixar na ponta, na posição vertical, tudo bem? Tem uma dúvida também que muita gente pergunta pra gente, é sobre o produto que por muitas vezes coloca, ele acaba não descendo. O que, que acontece, pessoal? Como essa tampa aqui é uma tampa dosadora, quando o ideal também era vocês fazerem um furinho aqui na terra, né? Então o que, que acontece? Isso aqui é uma coisa que perguntam muito pra gente, ó. Tá vendo essa parte aqui da terra? Então o que, que acontece? Você limpa. É só vocês limparem essa parte aqui da embalagem, né? Porque geralmente ela fica um pouco obstruída, né? E aí você coloca na suculenta. Ó, e deixa ele exatamente nessa posição aqui, ó. Então o que, que vocês podem fazer também? Isso aqui é uma técnica que eu sempre utilizo. Se caso a pontinha ficar obstruída, porque você está injetando ele na terra, né? Você aperta um pouquinho a ponta da ampola, ele vai liberar o ar e automaticamente ele vai começar a descer. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse produto aí, comentem aí nos comentários, tá? Postem nos comentários. Pergunta do... Tá. Pessoal, mais uma pergunta aqui da internauta, né, sobre a adubação de suculentas.
Esse suculentas aqui, a embalagem dele é amarela, tá? Esse daqui é indicado para cactos e suculentas. Aqui nós resolvemos colocar os suculentas até por questão de marketing e tudo mais, mas ele serve também para cactos, tá? Toda a família, né, de cactos e suculentas também. Tudo bem? Tanto é que tem até os desenhos aqui, ó. Suculentas, aí tem um cacto também. Então ele serve para toda a família. Não tem uma regra, não tem um posicionamento final. Tudo bem, pessoal? Sobre a ampola, alguém tem alguma dúvida? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês também, no caso da ampola, ela já está aqui, ó, fazendo o processo de funcionamento aqui no nosso cacto, nossa orelhinha de Mickey, né? Esse é um cacto muito bonito, ó. A ampola já está fazendo o funcionamento aqui, né? Quando vocês adquirem o produto no Garden, ele vem geralmente nessa caixa aqui, ó, gota a gota plantas verdes. Tudo bem, pessoal? Então a caixinha ela vem com 6 ampolas. Então vocês destacam essa parte aqui, ó. Vocês praticamente vão destacar essa parte. Vão abrir o produto, né? Deixa eu abrir aqui para vocês. A embalagem é super prática de abrir. E aqui vem as 6 unidades do produto que vocês vão adquirir no Garden ou no Home Center ou algum ponto de venda próximo da casa de vocês. Tudo bem? Então aqui no caso, ó, a mesma ampola que eu utilizei no cacto é essa mesma aqui, indicada para plantas verdes, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. É a mesma ampola, é a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Postem nos comentários aí que a gente ajuda vocês. Respondendo uma pergunta da internauta também, sobre flores, né? Nós temos o Gota a Gota Flores. Shirley, pega o Gota a Gota Flores para mim. Eu até apresentei esse Gota a Gota na live de ontem, né, com a Flávia. Ó, é esse produto aqui, tá, pessoal? Ó, esse produto aqui ele muda a coloração, é um produto totalmente diferente desse daqui, ó. Por isso que a empresa ela deixou bem destacado aqui as cores, né? Plantas verdes, cor verde. Aqui no caso de flores, nós resolvemos colocar, né, a coloração laranja. É o mesmo produto ou não? Não é. Esse aqui é destinado para qualquer tipo de flores, né? E aquele, o verde, para plantas verdes. Tudo bem? Então, respondendo a sua pergunta. E mais, pessoal? Faça suas perguntas aí, tá bom? Vamos aproveitar a oportunidade, então, e fazer a adubação na prática para vocês, que é uma coisa que muita gente pergunta. Vamos lá, pessoal. Adubação na prática aqui para vocês, ó. Lembra do que eu falei para vocês em 1 litro de água? Tá aqui, ó, bonitinho. Tudo bem? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a tampa, bonitinho aqui. Lembra que eu havia comentado com vocês? É uma tampa para 4 litros? Sim. Essa quantidade aqui, pessoal, lembrando aqui, ó, a gente tem que ser bem transparente com vocês, adubação na prática está aqui, ó, para vocês aprenderem. Então nós temos aqui 1 litro de água. Então, para 1 litro de água, vocês vão colocar o quê? 1/4 de tampa. Ó, adubação na prática aqui com a live da Vital, tá vendo? Eu coloquei um pouquinho mais aqui, ó. Vamos lá. Vou deixar bem medidinho aqui para vocês, tá vendo? 1/4 de tampa. Se for a metade, 2 litros. Se for a tampa inteira, 4 litros. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, colocando na água. E aí, o que vocês vão fazer? Fecha o produto para ele não perder as propriedades. Isso aqui é muito importante. Eu vejo muita gente que vai fazer adubação com o produto, deixa o produto aberto, recebendo os agentes externos. A gente não recomenda. O ideal é abrir, colocar a quantidade necessária e fechar automaticamente. Tudo bem? Então agora nós vamos colocar nosso pulverizador. Ele está me auxiliando aqui, né? Aqui, a adubação na prática. Você pode ver que ele até mudou um pouco a coloração, entendeu? Vamos colocar aqui no pulverizador.
Aí, pessoal, colocando a quantidade toda de 1 litro. Ó, pulverizador, tudo bem? Vamos tampar aqui ao vivo e a cores para vocês. Respondendo a nossa pergunta da internauta aqui antes de fazer o processo de adubação, tá? Lírio da Paz, né? Qual adubo que você coloca? Silvana Barbosa, né? Silvana Barbosa, seja bem-vinda à nossa live, tá, querida? No caso do Lírio da Paz, você pode estar utilizando plantas verdes, tudo bem? A mesma dosagem, você pode estar fazendo o mesmo procedimento colocando um pulverizador, tá? Se for poucas plantas, 1/4 de tampa para 1 litro de água, ou metade para 2 litros, ou a tampa inteira, que tem esse lacre de proteção, para 4 litros de água. Tudo bem? Respondida aí a sua pergunta. E a adubação complementar, essa é a adubação principal, tá? E a adubação complementar, você pode estar utilizando aquele gota a gota que eu apresentei para vocês na live, tá? Agora há pouco, que é o gota a gota, plantas verdes. Shirley. Vou mostrar para o pessoal a embalagem. Aqui, ó. Gota a gota, plantas verdes, tá? Então a adubação principal, esse daqui, né? O NPK, nitrogênio, fósforo, potássio. Depois, a adubação complementar, que são os micronutrientes, tá bom? E tem gente que está perguntando aí, tem diferença? Tem diferença sim. Então, no caso, esse aqui é um adubo que tem os micronutrientes, tem o magnésio, manganês, cobre, zinco, né? Mais associações. Então, ele é um produto para fazer como se fosse uma mistura para o seu arroz e feijão da planta, entendeu? E pode estar utilizando os dois juntos, não tem problema. Tudo bem? Respondido aqui a pergunta da Silvana, né? Vamos lá, vou escolher essa plantinha aqui para fazer a adubação. Vamos preparar aqui o pulverizador. Ó, preparando aqui para vocês aqui, ó, com total transparência possível, tá? E vamos fazer o processo de adubação, tá? Deixa ele dar um zoom aqui na câmera. Ó. Lembrando, pessoal, que isso é muito importante. Ó. Pessoal, comentem aí, tá? Façam uns comentários aí se vocês estão visualizando. Ó. Nada de exagero, tá? Pequena quantidade. Eu coloquei 1 litro de água aqui, porém a gente colocou aqui 4 diferentes plantas para vocês, né? Ó. Coloquem toda a superfície da planta. Não encharquem colocando excesso de produto na planta, tá? Lembrando que esse período é um período mais frio. Aí, pessoal. O segredo de uma adubação perfeita. Deixa eu posicionar a câmera mais uma vez aqui, ó. Ó. Vocês estão observando aqui que a tela está molhada, não está encharcada. Se por um acaso vocês podem fazer o seguinte, vocês podem dar uma pausa de mais ou menos aí 1 minutinho aproximadamente e continuar colocando um pouquinho mais de fertilizante. Lembrando que excesso pode prejudicar o processo de adubação da planta, tá? Então, coloque um pouquinho, dê uma pausa, depois coloque outro pouquinho. Ó, a gente vai fazer mais uma aplicação. Ó, colocando mais uma vez, tá? Respondendo a nossa internauta, o nosso líquido suculento ele serve também para Ora Pro Nobis, tá? Serve sim, ok? Então, respondida a nossa pergunta da nossa internauta, tá ok? Aí, pessoal, fiz mais uma vez uma aplicação aqui do adubo, é o suficiente, né? Lembrando que esse adubo ele não é um adubo foliar, muita gente pergunta se pode aplicar nas plantas, na verdade a gente não recomenda. O mais importante, pessoal, é fazer adubação na terra, porque é da terra que a planta ela vai sugar todos os nutrientes, né? Que ela está acoplada na terra. Tudo bem, pessoal? Então nós não temos esse tipo de produto ainda, né? Em breve teremos mais lançamentos e mais novidades que nós iremos divulgar no nosso canal, tá bom? Nas nossas redes sociais também. Vamos ter novidades aí, vai vir coisa boa daqui para frente nos próximos meses, mas eu não posso dizer para vocês agora, tudo bem? Então lembrando, ó, voltando a falar da adubação, tá vendo? É uma adubação homogênea, não encharqueia a planta, é o suficiente para ela receber todos os nutrientes.
E aí vocês podem colocar ela no ambiente que vocês acharem melhor. Tudo bem? Pessoal, se tiverem alguma dúvida sobre adubação, podem escrever aí nos comentários. Tudo bem, pessoal? Mesma coisa para esse cacto aqui, ó. Vamos fazer adubação nesse cacto, ó. Que cacto bonito, ó. Você pode ver que ele é todo fechadinho, né? Pode adubar? Pode, não tem problema. O que vocês vão fazer? Pulverizador. Vou pegar um pouquinho de pressão aqui no pulverizador. Vocês não vão colocar em cima, vocês vão colocar nas partes de abertura aqui, ó. Então vocês vão colocar o pulverizador, vai jogar um pouquinho de fertilizante, pelo menos umas 2, 3 borrifadas, ó. 1, 2, 3, 4 borrifadas. Em todos os cantinhos, ó, do cactus. Vocês vão virando o vaso. Ó, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pronto, é o suficiente. Ele começou até a escorrer aqui, pessoal, tá vendo? Porque eu não coloquei excesso de adubo, é uma quantidade suficiente para ele receber toda a nutrição em todo o vaso, e aí vocês colocam ele de volta aí no ambiente da casa de vocês. Tudo bem? Vamos lá, na Jade. Próxima planta. Ó, tá vendo essa suculentinha bonita aqui, ó, Jade? Teve uma internauta que perguntou pra gente sobre período de adubação, tá, pessoal? Isso aqui é uma dúvida que tem perguntado bastante. Período de adubação, tá? De 15 em 15 dias, recomendado pelo fabricante. Lembrando que se for um plantas... plantas verdes, tá aqui. Lembrando, ó, voltando a falar um pouquinho sobre adubação. Se for um plantas verdes ou um plantas e flores sacadas e varandas, esse foi o produto que eu mais comentei na live de ontem, uma vez por semana ou de 10 em 10 dias. Lembrando que isso não é uma regra, tá, pessoal? É uma média que vocês vão criar de adubação. É uma vez por semana? Pode colocar o produto. No máximo, aí, aproximadamente 10 em 10 dias, só para vocês terem uma média aí, tudo bem? Se passar um pouquinho, não tem problema, tá? Mas vocês respeitando aí esse período, já é o suficiente. Isso, plantas e flores, sacadas varandas ou plantas verdes, tudo bem? No caso dos suculentas, aí o período tem que ser um pouquinho maior, tá? Se vocês quiserem passar um pouquinho mais de 15 dias, não tem problema. Mas a média seria assim, ó, de 15 a 20 dias. Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês. Lembrando que suculentas e cactos são plantas que precisam de menos água. Se precisam de menos água, porque eles já têm o próprio sistema de armazenamento de água interno dentro delas, automaticamente elas vão precisar aqui de menos fertilizante. Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida, postem nos comentários, tudo bem? Vamos fazer a adubação na nossa Jade? Vamos lá, uma bela pergunta. Isso aqui eu já ia até comentar no próximo passo. Lembra que eu comentei com vocês uma tampa para 4 litros, metade para 2, e nessa marquinha de tampa aqui, ó, 1 litro de água, que foi a mesma quantidade que eu coloquei no copinho medidor, 1 litro de água? Então o que acontece? Com esse produto, tanto esse quanto plantas e flores, isso eu vou explicar do modo geral, tá, pessoal? Plantas verdes, eles têm um rendimento total de 27 litros de produto final, tudo bem? Então é esse camaradinho aqui, ó, 250 ml, esse 250 e esse 250, vocês conseguem fazer com o de produto final 27 litros com o passar do tempo, tudo bem? Então respondido aí a pergunta da nossa internauta. Ó, teve um comentário do Fernando. Obrigado, Fernando. Espero que tenha entendido a explicação, tá? Quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade também, tá? Espero que todos tenham entendido sobre rendimento. E vamos fazer agora a adubação da Jade, né? Pessoal, a Jade ela tem uma planta um pouco mais espaçadinha, diferente do cacto, né? Que ele é todo preenchido. Aqui no caso, ó, vocês podem observar, é uma planta muito bonita. Essa aqui é uma das minhas preferidas, né? É um tipo de planta que você pode até colocar num vaso maior, ela pode ter um crescimento até maior também, né? Então, preparando aqui um pouquinho o pulverizador. Pequena quantidade, pessoal. Ó, vou fazer a adubação aqui na prática para vocês, para vocês verem. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Ó, é só ir virando o vaso com cuidado.
Ó, vocês podem observar aqui que eu estou colocando pouca quantidade de adubo. Lembrando que ele não é um adubo foliar, tá? Então vocês não podem estar colocando assim nas folhas, em si, na terra. Ó. Ó. Coloquei pequena quantidade, eu fui virando o vasinho e eu fui colocando em toda a superfície da terra. O que que acontece? A gente tem observado que tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, porque elas preferem, elas regam e até mesmo adubam somente em uma parte do vaso. E a outra parte ela fica sem adubo. Isso aí também pode impactar no desenvolvimento da planta. Entendeu? Então, nesse caso aí, o correto é vocês fazerem uma adubação em toda a superfície da planta. Vocês viram que é super simples, né? Então é só fazer o procedimento aqui. Ó. Coloque pequena quantidade em uma parte, depois vocês vão virando o vasinho de planta. Ó, vocês vão colocando mais um pouquinho, entendeu? Se vocês quiserem dar uma pausa também de 1 minutinho mais ou menos, pode fazer também, não tem problema, né? Aí vocês vão lá, coloca mais um pouquinho, lembrando que evitem encharcar a planta de vocês. Isso que eu comento com vocês é tanto na rega quanto na adubação. Tudo bem, pessoal? Aqui, ó. Estão conseguindo ver? Qualquer coisa, vocês soltam uns coraçõezinhos aí, ó, para sinalizarem que vocês estão vendo, né? Colocar mais próximo da câmera, vocês podem ver que a terra está bem molhadinha, está bem uniforme. Ela não está encharcada com aquela água escorrendo o tempo todo, tá? Lembrando que a suculenta ela não tem necessidade. Tudo bem, pessoal? O que vocês acharam da adubação? Acharam ela simples? Acharam ela muito difícil? Né? Isso que eu fiz aqui para vocês é uma adubação na prática. Então é algo assim super tranquilo, né? É algo também muito gostoso também quando a gente fala sobre cuidado de plantas. O que acontece? É algo que isso se torna até uma terapia para a gente, né? Tá. Daqui a pouquinho a gente vai entrar no outro tema também. Então, o que seria interessante é vocês disponibilizarem um tempo para vocês pegarem nem que seja durante a semana ou no final de semana, para vocês pegarem as suculentas de vocês e fazer um processo de rega, um processo de adubação. Vocês vão perceber que isso é uma coisa super tranquila, é algo prazeroso de fazer, né? É algo que a gente acaba até mesmo mudando o foco do nosso pensamento, né? E a gente acaba transmitindo até mesmo boas energias para a planta. Eu comentei numa live de ontem, quem participou, solta um coraçãozinho aí, sobre o fato de vocês jogarem energia positiva para a planta. A planta, ela é um ser vivo, né? Então, o que acontece? Ela é viva, né, na verdade, né? Então, se vocês pegarem, por exemplo, e puderem fazer igual os nossos pais, nossos avós fazem com as plantas, de conversar pelo menos uns minutinhos com as plantas, elas correspondem, né? Porque vocês jogam toda aquela positividade, principalmente na parte da manhã, bom dia planta, como você está linda hoje. Elogiem a planta de vocês, isso é muito importante. E elas acabam recebendo toda aquela energia e parece uma coisa meio maluca, né, pessoal? Mas na verdade não é. A planta ela corresponde àquilo que a gente joga nela, né? Então, se a gente joga, por exemplo, uma adubação, uma rega, né, e uma conversa com a planta, jogando aquela energia positiva, ela vai corresponder com aquilo que a gente faz com elas, né? É igual animalzinho, né? Você cria o seu animalzinho em casa, você tem os cuidados com aquele animalzinho, você brinca com aquele animalzinho, você dá banho nele, você dá ração para o bichinho, você cuida dele com muito carinho, ele vai transmitir também esse cuidado que você está tendo com ele, né? Na nossa vida é uma troca, né? Então façam isso com as plantas de vocês. Vocês podem ter certeza que vocês vão ter plantas cada vez mais bonitas, né? Não adianta só comprar adubos de boa qualidade, no caso da Vital, e também não jogar todo esse carinho da planta. Fazer aquele processo de adubação de qualquer jeito, aquela coisa desleixada ou até mesmo mal-humorada. Tá, pessoal? Então joguem toda aquela energia positiva na planta de vocês que vocês vão ver que a natureza vai corresponder com aquilo que a gente joga para elas. Tudo bem? Pergunta.
Dicas básicas e suculentas. Pessoal, sobre o tema que vocês estão perguntando bastante também, né? O que acontece também? Procurem verificar também o ambiente de vocês, né? O ambiente ele é muito importante no caso das suculentas, no caso de cactos. Se vocês compararem entre suculentas e cactos, cactos eles têm até uma resistência maior de temperatura do que suculentas, né? Mas, no caso das suculentas, verifiquem bem o ambiente de vocês, né? Voltando a falar um pouquinho sobre adubação, né? Adubem mediante aquilo que eu comentei com vocês, no período de 15 dias, e verifiquem bastante o ambiente que essa suculenta se encontra. Se vocês de repente perceberem que o ambiente não está muito apropriado para ela, não bate um pouco de luminosidade, lembrando também que até mesmo a proliferação de pragas, evitem deixar a planta no local muito úmido, né? No caso da suculenta, um ambiente arejado, um ambiente que bate bastante vento. Isso é muito importante, né? E cacto, a mesma coisa, né? Evitem deixar, por exemplo, um cacto, esse, por exemplo, no ambiente interno, né? Ele vai sentir umas agressões, porque esse tipo de planta é uma planta que ela precisa o quê? De um ambiente de luz, um ambiente externo, um ambiente de calor, né? Com algumas quantidades de sol por dia. Então é uma planta que ela vai suportar mais luminosidade e tudo mais. Então verifiquem bastante o ambiente que vocês estão colocando as plantas de vocês. Tá bom, pessoal? Se você perceber que eles não estão se adaptando, porque a planta ela não fala, mas ela vai corresponder com aquilo que a gente faz com ela. Lembra que eu comentei com vocês sobre a conversa das plantas, né? Então, nesse caso, se ela começar a apresentar tons meio estranhos, e até mesmo uma planta um pouco mais murcha, muda ela de ambiente. A mesma coisa com a orquídea, né? A mesma coisa. Quando a orquídea ela não está se adaptando com o ambiente, você muda a posição dela com um ambiente que bate mais luminosidade, aí sim ela vai conseguir transmitir que ela está se sentindo bem, que ela está se sentindo, que ela está feliz com aquele ambiente, né? E a planta, o cacto é a mesma coisa, né? Então ela vai transmitir o quê? Pela beleza dela, pela estrutura dela, que ela está feliz, que ela está contente pelo ambiente que vocês alteraram. Tudo bem, pessoal? Um sinal que a suculenta ela recebe quando ela não tem luz suficiente é um fenômeno, né? Eu falei errado, estiolamento. Então o que acontece? Esse fenômeno ele é muito comum nas plantas, né? É esse fenômeno aqui, pessoal. Esse alongamento que tem, esse espaçamento, né? Vamos dizer um termo mais correto, né? Tá vendo? Isso aqui é um estiolamento. Uma palavrinha meio chata de falar, né? Isso aqui é o estiolamento. Estiolamento, ó. Esse espacinho aqui, ó. Então ele tem um efeito mais espaçado de uma folha para outra, né? Isso aqui é comum. Geralmente quando a planta recebe pouca luminosidade, ela tem um crescimento mais desequilibrado, né? Então uma folha ela acaba ficando mais alta do que a outra, mais desequilibrada, com uma quantidade maior de caule. Então é um fenômeno, não é algo que vai matar a planta nem nada, né? Se vocês observarem isso, é só mudar a planta de ambiente, colocar ela num ambiente que tem mais luz, até mesmo para evitar esse fenômeno aí do estiolamento. Tudo bem? Bom, não precisa nem falar do cactus, né? O cactus ele não tem esse tipo de problema, né? Entendeu? É uma planta mais rústica mesmo, e lembrando que é uma planta que muita gente comenta na live. É uma planta que ela tem bastante reservatório de água. Não sei se vocês, se algum de vocês moram na regiões mais secas do Nordeste, por exemplo, Pernambuco. Eu estive em Pernambuco há uns 2 anos atrás, e eu vou até comentar uma historinha com vocês, né? E numa rodovia que liga de Feira de Santana a Salgueiro, no Pernambuco, que eu esqueci agora o nome da BR, existem uma região ali que é um pouco mais seca, e o mandacaru, por exemplo, que quem conhece o mandacaru sabe do que eu estou falando, ele é um tipo de cacto que ele tem um crescimento muito bacana, e o sistema de armazenamento dele é muito maior do que esse tipo de cacto aqui. Então, é um tipo de cacto que ele dá em regiões muito secas, e ele fica até bonito. Agora, experimenta colocar um pé de mandacaru num ambiente úmido, para ver o que acontece. Ele fica todo murchinho e ele não tem um crescimento legal. Então é um exemplo bacana que eu passo para vocês.
que mais, pessoal? Perguntas? Fernando Marega, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, viu, pela força, viu? Seja bem-vindo, a live é nossa, não é minha, é de todo mundo, né? Fiquem à vontade aí para poder comentar alguma coisa que vocês acharem interessante também, tá, pessoal? Dúvidas? A nossa live agora está chegando ao fim, né? Dúvidas finais sobre adubação, vocês têm? No caso, eu até percebi sobre algumas perguntas também, que muita gente está perguntando aonde comprar esse produto, tá? Lembrando que acessa o nosso site, que é www.vitalhomegarden, tudo junto, tá, pessoal? .com.br, siga a gente nas redes sociais, e lá nós temos uma equipe que vai orientar sobre onde encontrar esse produto, tá bom? Em uma loja mais próxima de você, é claro, né? Mas aí você comenta a região que você mora e a gente vai verificar a loja mais próxima para você, direcionar, né, a loja mais próxima para você adquirir esse produto. Não só esse, mas como toda a linha também, tá? A linha de suculentas, o produto plantas verdes também, tá, pessoal? Bacana? Falando um pouco dos nossos canais também, né? Eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, né? Além do nosso Facebook também, que é o www.facebook.com/Vital Home Garden, né? O nosso canal no YouTube também, que é Vital Home Garden, tudo junto. Então vocês colocam lá, vocês vão acessar o nosso canal lá no YouTube, se inscrevam, que a gente está postando vídeos com uma frequência maior, né? Respondendo uma pergunta também do Orquideia, né? Da equipe Orquideia. Sim, Orquideia, os nossos produtos eles são importados da Itália, né? A nossa empresa aqui em São Paulo é a nossa importadora, é a nossa divisão da empresa, Cívica Jardim Brasil, tá? Então, todos os produtos que vocês estão vendo aqui, a embalagem ela é até abrasileirada, né? Tem tons aqui de amarelo com verde, né? E tudo mais, mas eles são fabricados na Itália sim, tá? Todos os nossos produtos, o conteúdo, né? Que é o mais importante, ele é fabricado na Itália sim. Tudo bem? Pessoal, obrigado mais uma vez aí, né, por ter participado dessa live, desse bate-papo, né? Desde já agradeço de coração. Não percam a live de amanhã, no mesmo horário, que é a partir das 18 horas. Na quinta-feira nós teremos o nosso querido Odemar, que vai falar um pouco sobre hortas e temperos. É um tema que vocês pedem demais pra gente. E podem ter certeza que o nosso amigo Odemar vai dar bastante dica, bastante explicações também sobre adubação, sobre os tipos de horta, tá bom? Então, desde já, eu te agradeço. Eu agradeço, né, imensamente o carinho de vocês e a audiência também. Não deixem de participar da live de amanhã, tá, pessoal? Amanhã, a partir das 18 horas, estaremos aqui no mesmo canal. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus, tá? E até amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.